A vida como princípio metafísico. José Ortega y Gasset, 1883-1955. Ortega y Gasset foi um filósofo espanhol da primeira metade do século XX. Porém, sua influência não se limita à sua terra natal, abrangendo todos os países hispânicos ou ibéricos de língua espanhola e portuguesa. Ortega é, sem exagero, um filósofo universal que elevou o nível da filosofia espanhola. Pensador original e visionário, antecipou muitas posições filosóficas atuais. Suas obras foram traduzidas e estudadas em diversos países e por intelectuais de diferentes filosofias e concepções de mundo. Através de suas traduções e edições, Ortega incorporou a ciência europeia, principalmente a alemã, ao pensamento espanhol. Com a criação da Revista do Ocidente, promoveu a tradução das mais importantes tendências filosóficas e científicas da época. Com a integração da alta filosofia na Espanha, Ortega criou toda uma geração de intelectuais rigorosos, de onde floresceu a eruditíssima escola filosófica que ficou conhecida como Escola de Madrid. Entre seus membros estão importantes nomes como Manuel García Morente, José Luis Aranguren, Luis Díaz del Corral, José Gauss, Fernando Vela, Xavier Zubiri, José Ferrater Mora e Julián Marías. Ortega y Gasset fincou naquele país as bases da alta filosofia, mas seus escritos também pertencem, digamos assim, a todos os povos de língua portuguesa, incluindo o Brasil, tanto pela proximidade do idioma como pela autenticidade do autor. Ler Ortega torna-se uma etapa indispensável para o bom estudante brasileiro. O ponto central da filosofia orteguiana se baseia numa síntese da oposição realismo-idealismo e suas variantes, debate que tem se prolongado ao longo de toda a história da filosofia. O horizonte de uma filosofia é determinado pelo nível de seu encontro com a realidade. A filosofia antiga teve esse encontro a nível ontológico, a escolástica medieval a nível teológico. Ortega y Gasset inova, trazendo esse encontro para o nível vital. Em seu decisivo ensaio El tema de nuestro tiempo, desenvolve a ideia de razão vital, o tema central de sua filosofia, onde critica a frieza do realismo, que excluía o mundo da mente humana, dando independência àquele, mas também a ingenuidade do idealismo, que supõe ser a mente humana criadora da realidade. Vida é o elemento central da filosofia orteguiana. O filósofo espanhol, nas palavras de Kujawski, redescobriu a vida humana, a trouxe de volta para o centro da investigação filosófica. Todas as gerações passadas trataram a vida como serva das mais diversas áreas do saber, mas nunca como fundamento, como princípio mesmo de toda e qualquer investigação. Ortega, nas Meditações del Quijote, inaugura um novo tema para a filosofia, a relação entre a razão e a vida, tema que se encontra fundamentado nas obras Que es Filosofia e unas Lições del Metafísica, aparecendo como aquilo que os filósofos buscam desde a antiguidade, o princípio, a arqué, ou a realidade fundamental. José Ferrater Mora, considerado por muitos o mais importante filósofo catalão desde Raimundo Lúlio e o pensador espanhol mais original da segunda metade do século XX, disse em seus Quadernos del Congreso por la Liberdad y la Cultura que o problema do homem foi considerado por Ortega tema central de toda a filosofia. No entanto, não se deve ver nisso uma inclinação ao antropocentrismo, pois, para Ortega, o homem de forma alguma deve se colocar como a única realidade do universo. Não é sequer a realidade mais importante. O que seria então o homem, numa visão orteguiana? Ferrater Mora responde: simplesmente la realidad básica, ou, como diria Ortega, la realidad radical. Radical no sentido de que todas as demais realidades, mundo físico, psíquico, mundo de valores, se dão dentro dela, e podemos dizer que somente dentro dela são realidade. Cada vida humana, em particular, prossegue Ferrater Mora, é uma realidade sem a qual as outras perderiam um sentido ontológico. Sem a vida, nossa vida, todo o resto perderia seu significado. O erro mais comum e muito combatido por Ortega
foi o de tomar a vida humana como se esta fosse uma coisa como as outras coisas, uma coisa onde se encontram outras coisas, possuindo até mesmo determinada natureza ou tendo certa substância. A vida humana não é uma coisa como a matéria, nem uma coisa como o espírito. Ao contrário, tem de ser liberta de toda e qualquer coisidade. O que seria então? Ferrater Mora continua. La vida humana no es una cosa. En rigor, no es siquiera un ser. Carece de status fijo. Está, inclusive, desprovista de natureza. La vida humana occurre. Ou seja, a vida nos ocorre a cada dia vivido. É puro suceder, um fazendo e nunca um feito. Em vez de um ser, algo já feito, a vida é algo que precisamos fazer constantemente. Ortega estaria então mais próximo de uma metafísica do devir do que de qualquer outra coisa, buscando regar as sementes plantadas por Heráclito. Julián Marías, o mais brilhante e fiel aluno de Ortega, confirma em sua magistral História da Filosofia que seu mestre diz várias vezes que a realidade radical é nossa vida. Isto é, a vida de cada um. A realidade das coisas, ou a do eu, se dá na vida, como um momento dela. A vida humana, escreve Ortega, é uma realidade estranha, da qual a primeira coisa que convém dizer é que é a realidade radical, no sentido de que a ela temos de referir todas as demais, já que as demais realidades, efetivas ou supostas, têm de um modo ou outro que aparecer nela. Dito de outro modo, a minha vida é o sentido da realidade, e esta se torna compreensível somente a partir dela. Isso significa que somente em minha vida posso ter uma noção do real e sua radicalidade. Isso não significa que a realidade é imanente ao viver de cada um, mas que toda a realidade se torna acessível a partir desse viver e somente dele. A razão vital, escreveu Marías, trata-se de uma razão rigorosa, capaz de aprender a realidade da vida. Não há diferença entre razão e viver. A própria vida é a razão vital, porque viver é não ter outro remédio senão raciocinar ante a inexorável circunstância. O que quer dizer tal afirmação? Que a ação de viver já traz em si o inteligir. O viver humano é a forma radical de intelecção. A vida, ao pôr algo em sua perspectiva, a torna compreensível, inteligível. É a vida o órgão de compreensão humana, e assim sendo, a vida é a razão humana. Em síntese, a própria vida funciona como razão. Em 1914, intervendo a fórmula, escrever Ortega e nos lembra Gilberto de Melo Kudjowski em seu Ortega C, A Aventura da Razão, abre aspas, como se a razão não fosse uma função vital e espontânea da mesma linguagem que o ver e o apalpar, fecha aspas. Em primeiro momento, escreve Kudjowski, Ortega aproxima o sensível do pensamento, depois assimila o pensamento ao sensível. Pensamos com o sentido da visão e tato e apalpamos com o pensar. Dessa forma, pensamento e sensibilidade não são coisas excludentes, muito pelo contrário, mesclam-se e caminham sempre unidos. Não existe conceito sem percepção e percepção sem um conceito. A razão está em Ortega submetida ao império da razão vital. Vida é ação e percepção. Viver é o que eu faço e o que me acontece. Nas palavras de José Caruso Filho, basicamente a razão não é a valência da vida, entendido isto pelo penso logo existo, mas ao contrário deste racionalismo, Ortega dirá, penso porque existo, sendo a razão um componente da vida. Caruso Filho discorreu bem sobre a tese orteguiana, afirmando que, no raciovitalismo, o homem tem um encontro consigo mesmo e também com o mundo. Não existe eu sem mundo e vice-versa. A razão é, portanto, toda ação intelectual que nos põe em contato com a realidade. O realismo, ao propor a primazia do objeto, errou. O idealismo, ao defender a primazia do sujeito, também errou. Somente compreendendo a relação entre sujeito e objeto, eu e mundo, podemos compreender bem o real e, assim,
partir da vida para uma análise metafísica do homem e uma compreensão real do mundo. O projeto moral da filosofia ratio-vitalista apresenta-se como uma chave de entendimento moral do mundo. A vida deve ser o ponto de partida metafísico, projetando-nos sempre ao futuro, pois antes de tudo, viver é ter consciência do que nos é possível. O próprio mundo é o repertório de nossas possibilidades vitais, aquilo que podemos ser. E isso não é externo à nossa vida. Tudo o que nos acontece, acontece dentro e não fora de nosso campo vital. É, pois, a vida, princípio de toda a investigação, e não poderia ser diferente. Em outras palavras, o real, para ser real, precisa estar dentro do campo vital de cada um, uma vez que o que acontece, acontece dentro de minha vida e não fora dela. A realidade consiste precisamente em acontecer na minha vida. A vida é, então, pressuposto básico para a própria noção de real. Somente dentro de minha vida a realidade se torna inteligível. Nesse sentido, é impossível ter uma compreensão radical e última da realidade fora do campo vital. O eu e o mundo, a cultura e a religião, a ciência e a técnica, todos são componentes abstratos da realidade radical, que é minha vida. Superando a dicotomia realismo-idealismo, a filosofia orteguiana afirma que nem o sujeito é anterior ou independente do objeto, nem vice-versa. O radical, o princípio metafísico e ponto de partida primário, é a vida. A vida não encerra toda a realidade. Há realidades que podem transcender a vida. No entanto, é a vida particular, base e fundamento de todas elas. A vida é uma realidade cujo ser consiste em pensar a si e fazer a si. Viver é pura consciência, é intimidade conosco mesmo, é tomar as rédeas da situação e estender essa intimidade particular ao mundo em torno. A coexistência entre o eu e as coisas é fator primordial da tomada de consciência do sujeito. Ao dar-se conta de si mesmo, o sujeito dá conta do mundo que o cerca. Em suma, a realidade primeira, fonte de inteligibilidade e autonomia, campo onde sujeito e objeto se unem, é a vida. A vida não pode ser uma coisa, pois uma coisa é algo já feito, terminado, e a vida é sempre algo por fazer, ou, para usar o termo orteguiano, viver é que-a-ser, algo que consiste precisamente em fazer-se. Ortega recusa, assim, a ontologia tradicional, julgando insuficientes seus conceitos de substância, essência, ser, corpo, alma, matéria, forma, etc. A filosofia de nosso tempo é chamada a inaugurar uma nova época, onde categorias fechadas e determinadas darão lugar a um princípio dinâmico. A vida como acontecer, como aquilo que nos acontece, não como algo que é dado de uma vez para sempre, mas aquilo que está passando e acontecendo, um rio que está fluindo, que se renova e inova, de acordo com o período e circunstâncias, toma para si certos problemas e certo modo de ver o mundo. Viver é que fazer, agir no mundo e em si, pensar a si e o mundo, e buscar ser fiel à sua vida em particular. A tese ratio-vitalista consiste, pode-se dizer, não no racionalismo, que para salvar a razão ignora a vida, nem no relativismo, que salva a vida ignorando a razão, mas numa síntese perfeita destes dois pensamentos. Não há racionalidade sem vida, nem vida sem racionalidade. Não trata-se de negar a razão, apenas de pôr a vida de volta ao seu devido lugar de primazia. Em resumo, a, por assim dizer, doutrina da razão vital é a proposta de Ortega para a superação da oposição realismo-idealismo, enxertando a razão ao contexto da existência humana espontânea, fazendo da racionalidade uma resposta às necessidades vitais prévias, às pré-ocupações. A reflexão filosófica, segundo nosso autor, surge de um olhar para o contexto em que se vive, um mergulho total em suas circunstâncias. Para compreender o homem em sua vivência, não se deve manter os olhos fixos no céu, no ideal. Se faz preciso focar em nossas ações concretas e, sobretudo, nas coisas que o envolvem. Não se pode compreender uma filosofia sem olhá-la na circunstância em que foi elaborada. Somente assim pode-se notar, entre outras coisas, sua historicidade.
pois cada ação humana gera uma reação, um resultado. Logo, como diz Julián Marías, discípulo de Ortega, a razão vital é histórica e, portanto, narrativa. O homem não tem natureza, tem história, já dizia Ortega. Texto e narração, Micael Amorim. Uma iniciativa Grupo Carcarás.